Olá, meus queridos irmãos da Igreja de Central de Cidade Beira-Mar, em Rio das Ostras. Pastor Adriano, como fui apresentado aí, agradeço o carinho, agradeço a apresentação também. Realmente, estou muito feliz em poder participar desse momento especial com vocês, de compartilhar uma mensagem. Não estou aí presencialmente com vocês, mas nesse mundo da internet nós podemos interagir, né? Um grande abraço para todos vocês, que Deus possa fortalecer cada vez mais e mais. Aqueles que estão nos assistindo também pelo YouTube, pelo Facebook, manda aí likes, manda aí chuva de corações, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Como já foi apresentado, Departamental Desbravadores e Aventureiros, estamos numa semana especial, que é a Semana do Lenço. Os desbravadores estão nesta semana indo para o trabalho ou estudando online, mas com o lenço, utilizando aí nas suas tarefas e atividades, e vamos que vamos em nome do Senhor Jesus. Um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando aí. Um dia estarei aí com vocês em Rio das Ostras, podendo participar aí da igreja, cultuando, louvando com vocês, podendo abraçar e adorar o nome do Senhor Jesus. Como o Flávio falou aí, Flávio meu primo, Vanessa, Danielzinho também. E agradeço o carinho e o apoio e o convite também, tá? Nós vamos compartilhar então esse momento a palavra de Deus. E eu vou convidar você, feche os olhos, vamos falar com Deus. Grandioso Pai, santificado e exaltado seja o teu santo nome. Aqui iremos abrir a tua palavra, que seja a tua vontade em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Você deve estar acompanhando tudo o que está acontecendo aí no mundo nessa questão do coronavírus. E o mundo realmente mudou. Todos perplexos quanto ao que está acontecendo. E eu quero abrir a palavra de Deus e mostrar aqui algumas nuances da palavra de Deus. O que ela fala sobre esse tempo que estamos vivendo, até o tempo do fim, né? E o título da mensagem de hoje é Cristo vem. Amém? Essa era a mensagem do Antigo Testamento, a vinda de Cristo. E ele veio, cumpriu o que os profetas disseram, e agora ele disse que viria, retornaria, e agora nós estamos aguardando o retorno do Senhor Jesus. 99% das profecias já se cumpriram, falta apenas algumas, e se você acha que todos se cumpriram, quase todos se cumpriram, só falta a última não se cumprirá, eu te digo, tudo o que está acontecendo é profético, é bíblico, e vamos entender um pouco dessa questão. Abra comigo a segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 8. Por favor, abre aí a Bíblia, palavra de Deus, segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 8. Olha o que Pedro fala antes da volta de Jesus. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se lhes farão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando a apressão da vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Sabe de uma coisa muito interessante que a Bíblia apresenta claramente para mim e para você? É que um dia Jesus Cristo vai voltar. E tudo o que está acontecendo vai passar. Mas como assim, pastor? Eu vou explicar para você. Alguns devem estar pensando, olha, pastor, vai passar, essa situação que estamos vivendo vai passar, vai tudo passar. E alguns estão dizendo paz e prosperidade, paz e prosperidade. Alguns líderes religiosos estão dizendo aí, fiquem tranquilos, vai passar, vai vir paz e prosperidade. Eu quero dizer para vocês que no livro de Jeremias, no capítulo 23, Deus estava enviando uma mensagem para o seu profeta Jeremias. Mas nesse mesmo tempo levantaram-se falsos profetas dizendo que, olha, Babilônia virá, o reino do norte virá e levará o Israel, o povo de Judá, cativo. Mas aí Deus usou o profeta Jeremias avisando o povo. Mas aí levantaram-se vários falsos profetas dizendo, não, fiquem tranquilos, paz e prosperidade, paz e segurança, paz e prosperidade, fiquem tranquilos, o cerco vai passar, vai acabar tudo.
Eu quero dizer que o profeta verdadeiro Jeremias estava correto. Veio a Babilônia e levou a todos, destruiu a cidade. Sabe? Entre ouvir várias vozes por aí, ouça sempre o assim diz o Senhor, a palavra de Deus. Fique com isso. A palavra de Deus, a palavra profética. Pedro falou como será a volta do Senhor Jesus. E agora, o que o apóstolo Paulo fala sobre essa questão? Aí vamos agora para 1 Tessalonicenses. Pega aí, folheia um pouco a sua Bíblia aí, volte algumas páginas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2 e 3. Eu vou ler ali com vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2 e 3. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Olha, agora é o apóstolo Paulo falando sobre os acontecimentos antes da volta de Cristo. E é interessante que Daniel, lá no Antigo Testamento 12:1, diz que haverá um tempo de angústia da qual nunca houve antes nessa terra. Olha, são textos proféticos, né? E aí você volta mais algumas páginas e vamos para o livro de Lucas. Olha, Lucas, vamos lá. Médico Lucas, já ouvimos Paulo, já ouvimos Pedro, agora vamos voltar então Lucas no capítulo 21. Lucas capítulo 21, dos versos 25 a 27. Olha o que diz, Lucas 21, 25 a 27. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra. Angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pelas expectativas das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e o quê? E grande, mas grande glória. É o que diz o texto da palavra de Deus aqui. Então eu quero falar um pouco para vocês sobre a questão de tempo de angústia, tempo de perplexidade. Eu quero dizer para vocês que vai vir um tempo realmente angustioso, difícil para o povo de Deus. Se você acha que já está vivendo esse tempo, calma que isso é apenas um teste. Vamos avançar na palavra de Deus. Alguns estão olhando, líderes evangélicos se levantando, dizendo paz e tranquilidade, prosperidade, vai passar, vai passar. Eles estão olhando para a crise, eles estão olhando para a situação, para o corona, mas não estão olhando para todo o mundo profético, toda a palavra profética da Bíblia de Deus, toda a cadeia profética. Eles não estão percebendo isso, porque é muito maior do que essa situação que nós estamos vivendo. Deixar bem claro para vocês, como é ensinado aí no mundo religioso. Eles ensinam da seguinte maneira: o mundo vai passar por um momento de tribulação, mas que a igreja de Deus será arrebatada e vai lá para o céu, enquanto o mundo estará passando pela tribulação e a igreja arrebatada lá no céu. Um erro, uma interpretação, na verdade, equivocada de Mateus 24 e de Apocalipse 20. Porque, na verdade, a Bíblia é bem clara em dizer que todos nós passaremos, que estiverem vivos, por um tempo de angústia e de provação. E aí vai cair pragas e tudo mais sobre essa terra. E então Jesus virá nas nuvens dos céus com poder e grande glória e levará os seus escolhidos. E ficaremos 1000 anos no céu e depois retornaremos a essa terra transformada e renovada. Mas por causa dessa visão equivocada, alguns estão perplexos e não entendendo essa situação que está acontecendo no mundo. Mas nós sabemos claramente o que está acontecendo nesse mundo. Nós entendemos, nós sabemos claramente. Deus deixou avisado, é profético, é bíblico. Pestes, inundações, terremotos, doenças, homens desmaiando de terror, tudo isso é profético. E eu sei que não é muito popular falar sobre o juízo de Deus, mas eu quero dizer para vocês que o mundo está vivendo de uma maneira terrível. Você acha que é assim que vai continuar caminhando o mundo e Deus vai deixar e é por isso mesmo? Sabe, certo dia eu estava andando na rua e vi um jovem tipo que quase que agrediu um idoso. Naquele momento me subiu uma ira, eu parti para cima do jovem. O que você está fazendo com esse idoso e tudo mais? É minha avó e tudo mais. Não, mas não se trata assim. E aí ele baixou a bola, aquela questão. Olha, quando eu vi uma pessoa quase que assim, agredindo o idoso, me subiu assim uma ira e eu queria resolver aquela situação com aquele jovem. Não pode tratar idoso assim. E aí, quando eu vi a reportagem sobre uma criança que foi abusada pelo seu próprio filho, pelo seu próprio tio, nossa, aquilo ali também, meu Deus, que coisa terrível. E eu quero dizer para vocês, ser bem claro, nós, falhos e pecadores, quando vemos uma situação dessa, ficamos angustiados, quem sabe até irados. Imagine Deus.
Deus que é puro, santo, amor, que é misericórdia, mas esse Deus também é justiça. Esse Deus também é juízo. E eu quero dizer para vocês, pergunte uma mãe que tem um filho no colo, o que ela faria para defender o seu filho? Tudo para defender o seu filho. E eu te digo, Deus está vendo. Deus está vendo aí os idosos sendo agredidos. Deus está vendo as mulheres sendo agredidas. Deus está vendo as crianças sendo agredidas e abusadas. Deus está vendo a injustiça social. Deus está vendo toda essa maldade do mundo e corrupção. Deus está vendo tudo isso. E eu quero dizer para vocês, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é longânimo, compassivo, mas Deus também é justiça. A justiça de Deus também vem. Ele vem para defender os seus filhos, vem para defender os oprimidos. Ele vem, a justiça de Deus, para decretar juízo contra essa terra, justiça contra essa terra, porque o homem está indo de mal a pior. Agora uma pergunta óbvia, você não sabia que as coisas iriam acontecer nesse mundo? Você está perplexo, está surpreso com o que está acontecendo no mundo? Eu te digo, é profético, é bíblico. Isso iria acontecer, isso não é algo inesperado, iria acontecer. Pestes, terremotos, inundações e outras coisas mais vão acontecer nesse mundo. E eu quero dizer para vocês que é tempo de nós de ligarmos a nossa antena, ficarmos apercebidos de certas situações. Como assim, pastor? Vamos lembrar, as crianças gostam muito da história de Jonas, né? História de Jonas. Até lembro que foi o meu primeiro sermão. Eu sou nascido e criado em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Eu lembro quando tinha meus 15 ou 16 anos, fui convidado para pregar num domingo à noite, e o culto era das 8 às 9. E eu estudei o livro de Jonas, vou pregar um sermão sobre Jonas. Eu sei que o culto começava às 8. Começou às 8, boas-vindas, e aí louvor, oração inicial, e a música especial, e depois já a mensagem. Me deram o púlpito ali para 8h15, já comecei a pregar, 8h17, deu 8h25, e já estava terminando o culto, terminou a minha mensagem. E aí alguns irmãos atrasados estavam chegando no culto e o culto já estava terminando, perguntaram: o que aconteceu? Já acabou o culto? Aí o Adriano pregou, meu Deus do céu, eu nervoso, tremendo, aquela situação toda. E eu, meu pai, eu não sei pregar e tudo mais. Hoje, se deixar, nós vamos até a meia-noite aqui. Mas não vamos não, fique tranquilo, em nome do Senhor Jesus. Mas eu estou falando somente sobre a história de Jonas. Jonas recebeu a mensagem: vai pregar aonde? Em Nínive, mensagem dada por Deus. Mas Jonas foi para onde? Para Tarsis, entrou no navio e partiu, não querendo obedecer à vontade de Deus. E em determinado momento ele estava lá no fundo do navio, lá, quem sabe dormindo, e daqui a pouco tempestade, raios, e aí o barco quase indo, o navio quase indo a pique lá, os marinheiros jogando as coisas pro lado de fora e rezando e clamando e pedindo lá, não entendendo o que estava acontecendo, e no meio de uma crise, no meio da tempestade, todos desesperados ali. Quem era o único que sabia o que estava acontecendo ali? Quem era o único? Jonas. Jonas era o único que sabia. Mas como Jonas estava? Estava o quê? Dormindo. Dormindo. Eu quero dizer para você, estamos numa crise. Estamos vivendo uma crise, e essa crise é mundial. E qual é a sua reação perante essa crise? Como você está reagindo a tudo isso? Como você está vivendo? Está dormindo? Se está dormindo, acorda. Desperta. É hora de levantar. É hora de perceber que são sinais proféticos da volta do Senhor Jesus, que precisamos estar atentos, alertas para isso. E é claro, a Provérbios 24:17 diz: 7 vezes cairá o justo, 7 vezes ele se levantará. Porque é Deus que segura, gente. Sabe? A crise vem mostrando agora quem é que está com Deus, quem não está com Deus. Quem está firme com Deus, quem não está com Deus. Ela mostrou algumas situações na sua vida e na minha vida. Fechar as igrejas, decretaram então fechar as igrejas. As pessoas falavam sobre decreto dominical, tanto decreto, alguns não entendiam, não conheciam, diziam que era coisa da cabeça dos adventistas, do grande conflito, de Ellen White. Agora está todo mundo já acostumado com decreto. Tem decreto para as escolas, tem decreto para as igrejas, decreto para o comércio. Olha como o mundo mudou e que decreto agora é a palavra fácil que todo mundo está conhecendo. É interessante, mas a crise mostrou o quê? A crise mostrou quem é que está com Jesus, quem não está com Jesus. Mostrou claramente isso, que as igrejas fecharam. E aí, se a pessoa não estuda a lição, não lê a palavra, não faz meditação, não ora, ele só ia na igreja, ali tinha a palavra. Se quando vai para casa não tem a palavra, o que aconteceu com a fé dessa pessoa? Foi caindo, caindo, caindo. Quem sabe algumas pessoas gostavam de botar uma camisa: eu sou de Jesus, tudo por ele, e é legal botar a camisa e tirar foto com a Bíblia debaixo do braço. Mas e agora? A crise mostrou claramente quem está e quem não está com Jesus.
Porque quem está com Jesus, no momento desse, passou a estudar a Bíblia, passou a buscar a Deus em casa. Porque sabemos, é profético, que um dia as igrejas serão fechadas, associações, tudo será fechado e viveremos pela fé. E agora veio uma crise. E agora qual foi a minha reação? Estou dormindo ou estou acordado? Estou alerta com tudo que está acontecendo aí? E é isso que a crise vem mostrar. Quem é que está com Deus? Quem ama ou não ama Jesus Cristo? A crise mostrou claramente essa questão. Mas sabe, gente, é algo para a gente se pensar mesmo. É algo para a gente pensar e analisar. Deus sempre trabalhou. E muitas vezes no meio da crise. O povo de Deus ficava próspero, Deus abençoava com a colheita, eles enriqueciam, viviam bem, regaladamente, mas parece que se afastavam de Deus. E Deus permitia que viesse uma crise. No tempo de Elias, era a fome que veio, na verdade veio a seca, né? E aí 3 anos e meio sem chover, e agora como colher, como plantar? Olha a situação terrível que ficou no tempo de Elias. E aí, no tempo ali da Babilônia, veio cativeiro sobre o povo porque não estavam obedecendo a Deus. Deus permite muitas das vezes a crise para trazer uma purificação no meio do seu povo, para trazer juízo, justiça também sobre essa terra. E a Bíblia mostrou claramente isso. E é claro que a história também está mostrando isso claramente. E a crise está mostrando claramente para mim e para você quem é que ama Jesus, quem não ama. Quem está com Jesus ou quem não está com Jesus. O problema da igreja de Éfeso lá, a primeira igreja do Apocalipse, é que ela abandonaste o teu primeiro amor. E sabe, gente, essa é a grande questão, né? Você ama ou não ama Jesus? Alguns dizem, não, pastor, com certeza, eu amo Jesus, faço tudo por ele. A crise mostrou agora se você ama ou não ama. Se você ama realmente a Jesus. Ah, pastor, como é que eu amo mais a Jesus? Eu não tenho como ficar falando. Na verdade, isso é fruto de contemplação. Você vai conversando com ele, vai orando, vai buscando a palavra dele, vai trabalhando para ele, e você vai se apaixonando, e você vai querendo estar cada vez mais próximo dele. É como você começou a namorar, e aí, olha que situação, mora a 10 quilômetros de distância da namorada, e aí no dia, tá marcado o dia para vocês se encontrarem. E aí a namorada liga, você vai vir me encontrar? Tá caindo granizo, tempestade, ruas inundadas. Você vai ou não vai encontrar com a namorada? Vai, com certeza, porque você ama, você quer porque quer vê-la, com certeza. Não tenha dúvida disso. Então você faz tudo por ela, tudo por amor. Então é isso, quando você ama Jesus, você vai ter intimidade com ele e vai fazer por ele, por amor. Você vai ler a palavra dele, vai meditar, vai trabalhar para ele, não vai ficar olhando para homens, vai olhar para Jesus. Ele é o perfeito, os homens são falhos, eu sou falho, os homens são falhos, mas você vai seguir a Jesus. Pedro disse assim, jamais te negarei, Senhor. Eu digo para vocês, Pedro negou ou não negou o Senhor Jesus? Negou, dizia que amava, mas na verdade na prova, na crise, olha que situação, teve uma crise para mostrar quem era realmente Pedro, mas no meio da crise ele se redescobriu. No meio da crise ele se arrependeu. E agora ele foi lá, chorando, e se arrependeu claramente. E teve uma nova vida com Jesus. Eu quero dizer para vocês que não é fácil o momento que estamos vivendo. Mas é algo para a gente pensar e analisar. Como é que está a minha fé? Como eu tenho vivido? Minha fé foi abalada, desceu porque as igrejas foram fechadas, ou tenho mantido minha fé, minha comunhão com Deus? A segunda questão que poderia estar atrapalhando também você e a sua caminhada espiritual, além dessa que foi mostrada na crise, é que muitos consideram esse mundo ainda como se fosse a sua casa. Ah, é bom morar aqui e tudo mais, é tão legal aqui. E aí você vai lembrar algumas histórias como nos dias de Noé. Você vai lembrar também a história como de Ló. A cidade de Sodoma e Gomorra estava terrível, terrível mesmo. E Deus então ia enviar justiça e juízo sobre aquela cidade. Mas antes enviou o anjo lá para salvar a família de Ló. E aí os anjos tiraram a família de Ló. Mas aí veio Ló, sua esposa e filhas. Mas a esposa de Ló olhou para trás porque aqui era meu lar, minha casa, aqui é tão bom e tudo mais. O que aconteceu com a mulher de Ló? Transformou-se numa estátua do quê? Numa estátua de sol. Porque era bom lá, estava feliz, era voltar ao normal, era viver ali, ela estava acostumada, vamos voltar ao normal.
Que normal é esse que nós estamos vivendo? Quer voltar ao normal? Qual era o normal? Ligava o noticiário, falta, problema de saúde, os hospitais cheios, assassinatos, homicídios, abusos, feminicídio, tanta coisa acontecendo. Era esse o normal que você quer voltar? É esse mundo que você quer viver dessa maneira? Eu quero dizer que não é esse o normal que nós queremos. Não é isso que Deus preparou para nós, de maneira alguma. Nós queremos viver num lugar melhor. Sabe, o povo de Deus foi tirado do Egito, e aí veio uma crise, né? A primeira crise, nós tínhamos carne lá no Egito, como era bom ver lá no Egito, tínhamos carne aqui nesse deserto. Interessante, eles eram o que lá no Egito? Escravos. Tinha carne? Poderia ter, mas eles tinham que amassar o barro, palha e tudo mais, tijolos para aqueles monumentos lá faraônicos. Eles eram escravos, sofriam muito. E agora veio a crise. Como era bom viver no Egito. Olha como o ser humano é, olha como o povo de Deus é, gente. Sabe, Deus trabalha de diversas formas. E essa crise está sendo para mim uma renovação. Pastor, é isso mesmo. Para mim está sendo uma renovação. Para buscar junto à minha família a comunhão, a oração, lembrarmos que um dia tudo isso aqui vai passar. Eu quero dizer para você, na crise mostra quem são os verdadeiros heróis. É na crise que nós vamos saber quem está e quem não está com Deus. Sabe por quê? Hoje nós estamos passando por um teste. E cuidado para você não estar sendo reprovado nesse teste. É apenas um teste, porque a prova final virá. Que prova é essa, pastor? Virá uma prova tremenda, em que reis, príncipes, rainhas, grandes governantes, imperadores, presidentes do mundo vão dizer, líderes religiosos, olha, o dia do Senhor, o dia de guarda, o dia da família, o dia da natureza é o domingo. É o dia que deve ser guardado. E todos se reunirão e dirão, esse é o dia decretado então para ser guardado. E aí, esse é o dia do Senhor, mas vai se levantar um povo dizendo, não é esse dia, não é o sábado bíblico da palavra de Deus. E esse povo será tido como radical, ignorante, e aí vão inventar decretos e leis contra esse povo, sabe? Hoje é um teste que você está passando. Logo, logo virá a prova final, em que todas as mídias sociais, todos os meios de comunicação contra esse povo. E agora eu quero ver você aguentar firme ao lado do Senhor Jesus. Nesse momento, muitos que estão conosco irão sair e outros que estão lá fora irão entrar, mas vai ficar o puro trigo. E quando fica o puro trigo de Deus, só aquele que quer Jesus, que não está por família, não está por brincadeira, vai acontecer coisas extraordinárias. Como assim, pastor? Lembra aquelas histórias de Atos, no capítulo 2, 3 e 10 e tudo mais? Aquelas histórias fantástica do lenço de Paulo, de Pedro, a sombra deles, a oração deles, e os espíritos de demônios eram expulsos e pessoas eram curadas. Quando ficar o puro trigo na igreja, sabe o que vai acontecer? Um irmão, quem sabe, câncer, estágio terminal, médico já falou, não tem mais jeito, vai agora só o trigo. Orar por esse irmão e clamar pelo sangue do Senhor Jesus. E sabe o que vai acontecer com esse irmão? Curado em o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu ouço amém de vocês, um like aí. Eu quero ser bem claro para vocês, esse será o derramamento 100% do Espírito Santo de Deus sobre o seu povo. Quem estava dentro da igreja de brincadeira vai sair, só vai ficar quem quer. Vai sob perseguição, sob luta, mas estará 100% protegido por Deus e com pleno poder do Espírito Santo. Coisas extraordinárias irão acontecer. É só você estudar o livro de Atos, o que aconteceu com os discípulos vai acontecer com o povo de Deus no tempo do fim. Coisas extraordinárias. Mas eu quero dizer para vocês, esse mundo não é nosso, desse jeito não. Esse não é o nosso mundo. Jesus Cristo preparou algo melhor para mim e para você. E não é esse mundo que nós estamos vivendo. Não é mesmo dessa maneira como estamos vivendo. Não é. Jesus preparou algo muito melhor para mim e para você. E eu quero deixar bem claro que, além dessa questão de que eu preciso melhorar a minha vida espiritual, existe uma terceira questão que alguns têm resistência de mudar. Essa situação toda, e alguns ainda estão com resistência de mudar. Meu amigo, aproveite esse momento. Se tem algum pecado acariciado, ore a Deus e clame, Senhor, me libere, Senhor, por favor, me purifique, que eu consiga abandonar, em o nome do Senhor Jesus. Está na hora de mudar, está na hora de transformação, está na hora de mudança mesmo. Eu sei que não é fácil mudar, mas é Deus quem traz a mudança, é Deus quem